Outubro Rosa chegou, uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama que une corações e fortalece a luta pela vida. E hoje nós estamos recebendo a doutora Thaís Guilherme, médica oncologista, para falar sobre a prevenção, cuidados, tratamentos. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda à Família dos Devotos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Doutora, como que a campanha Outubro Rosa contribui com a conscientização, sobretudo, do câncer de mama? É uma campanha muito importante, né, para nós oncologistas principalmente, porque é uma campanha que visa informar o paciente. É uma campanha de prevenção mundial que visa dar informações para os pacientes para que eles consigam ter a orientação da necessidade de passar regularmente no médico, da necessidade de fazer os exames de rotina regularmente, porque a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico do câncer de mama, maiores são as chances de cura. Em alguns casos chegam até a 95% de cura. Então, o Outubro Rosa, levando a informação sobre a importância do autocuidado, dos exames de imagem regularmente, a gente fica muito feliz só de levar essa informação, porque a gente sabe que a cura vai chegar até a 95% se diagnóstico precoce. Então, é um mês muito importante para a gente, muito mesmo. E, doutora, quais são os principais fatores de risco, né, que podem aumentar a chance de se ter o câncer de mama? A gente tem alguns fatores de risco, mas os principais são o sedentarismo, né? A falta de atividade física é terrível quando a gente fala sobre câncer, a alimentação rica em embutidos, em gordura, carboidratos, o tabagismo, o excesso de bebida alcoólica. Muitas pessoas chegam no nosso consultório achando que é sempre hereditário. Então, minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, eu vou ter. Na verdade, esses cânceres hereditários, eles chegam só a 2%, 0,2%. É muito pouco. Então, na verdade, a grande maioria de todos os tipos de câncer, eles não têm um componente genético, eles estão relacionados a uma fatalidade, mas também com esses fatores de risco. Então, a gente tem o sedentarismo, a alimentação, a gente fala que mulheres que não tiveram filhos, que não amamentaram, também aumenta o risco de câncer de mama. Menopausa tardia, aquelas mulheres que entraram na menopausa depois dos 50 anos, ou que tiveram a primeira menstruação antes dos 12 anos, isso tudo tem uma grande relação com o câncer de mama. Gente, que interessante, eu jamais ia pensar nisso. Eu, inclusive, já fui a uma consulta médica e falei, olha, minha avó já teve câncer e eu fico um pouco preocupada. E a médica realmente estava fazendo um pouco dessa orientação. Que interessante. Agora, quais sinais e sintomas merecem a nossa atenção? Quando que é a hora de procurar um médico? Sobretudo nós mulheres. Procurar um médico, a gente orienta ao procurar antes de todos os sintomas para poder fazer os exames de rotina, né? Então, uma vez por ano, pelo menos, procurar seu ginecologista para poder fazer os exames. E se você perceber qualquer alteração na mama, como um caroço, uma vermelhidão, saída de secreção pelo mamilo invertido, ou até mesmo aquela pele que fica como a gente chama de pele de laranja, que fica como se fosse a casca da laranja. Então, mais a gente enrugada, fica assim, toda né? enrugadinha, vermelha, passa a mão, tem um relevo. E a gente não pode esquecer também de fazer sempre a avaliação da axila. Nunca esquecer de fazer, né? Mas quando você perceber algum desses sinais e sintomas, já correr e procurar logo um médico para poder fazer uma melhor avaliação. Doutora, você comentou sobre os exames anuais, né? A mamografia também deve ser feita anualmente? Como funciona? Antigamente se falava de fazer anualmente, hoje em dia o Ministério da Saúde mudou um pouquinho, né? Então, hoje em dia eles falam para fazer acima dos 50 anos, então dos 50 aos 69 anos, mas eles pedem para fazer a cada 2 anos. Mas na prática clínica é um pouquinho diferente, né? A gente sabe que o câncer de mama tem acometido mulheres mais jovens, então se a gente tem um histórico na família, qualquer alteração acima dos 35, eu já peço uma mamografia, não fico só com ultrassom de mamas, né? O ultrassom a gente pede já desde cedo, mas a mamografia depois dos 35 eu já acabo pedindo. Se tiver esse histórico na família, só a mamografia não é o ideal, a gente sempre tem que associar com mais algum tipo de exame. E assim, apesar do Ministério falar que é a cada 2 anos, na prática a gente muda um pouquinho. Eu prefiro sempre preconizar pela prevenção precoce, né? Então é importantíssimo a gente fazer, eu tento fazer um pouquinho mais. Nas minhas pacientes que tiveram câncer de mama, faço a cada 6 meses, 1 ano, dependendo do tipo também do câncer que ela teve. Falando sobre os sintomas, a gente tem até um quadro para que a senhora possa explicar um pouco melhor para a gente. Olha lá.
Os sintomas, né? São os principais, então, igual eu falei, a saída de secreção pelo mamilo, né? Principalmente quando tiver um tipo de sangramento, um nódulo na mama, quando a gente já consegue palpar, não pode esquecer da região da axila, então muita gente esquece, né? E sempre tem que fazer esse prolongamento. Mudança no formato da mama, então a gente consegue perceber que você olha no espelho, aquela mama está assimétrica, tá uma maior do que a outra. Irritação, descamação, vermelhidão, alterações no mamilo, são os principais sintomas que a gente consegue criar um alerta e pedir para o paciente procurar um médico logo em seguida. Doutora, esses sintomas, eles dizem respeito, assim, que a doença já está progredindo, já está progressiva? Isso é muito importante, essa é uma pergunta muito importante, porque antigamente, quando foi feito, né, o autoexame, a campanha do autoexame, muitas mulheres faziam só o autoexame. Então tinha uma campanha muito grande, era feito só o autoexame e elas deixavam de fazer a mamografia. Então, para a gente poder fazer o autoexame, a gente só sente quando o nódulo já está muito grande, quando ele já está maior do que deveria, né? Bem evoluído. Bem evoluído. Então, o que a gente recomenda? O autoexame é importante para a mulher se autoconhecer, mas ele não pode ser fundamental. O principal exame para você poder fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama é a mamografia. Então, e mesmo se você não tiver nenhuma alteração na mama, tem que fazer a mamografia, porque é ela que vai fazer o diagnóstico precoce. Doutora, eu tenho um filho de 2 anos e 2 meses, ainda o amamento. E nesse caso, como eu devo proceder, né? É interessante as mulheres que amamentam também, não é? Porque a gente precisa saber como proceder. E eu estou amamentando também. Eu tenho um bebê de 4 meses em casa, eu também estou amamentando. É normal, como qualquer outra mulher. Então, a gente tem que fazer os exames. O autoexame é um pouquinho mais difícil, porque quem amamenta sente cada dia uma mudança na mama, né? Sim. Fica assimétrica mesmo pela quantidade de leite, aparecem nódulos pelo leite, mas o exame de imagem é importante a gente fazer. Então, é importante procurar um ginecologista para poder fazer, dependendo da idade, um ultrassom, uma mamografia, para poder fazer esse acompanhamento. Interessante. E existem diferentes tipos de tratamento, doutora? Como que, né, existem estágios diferentes? Como que é? Existe, muda muito, né? Então, o principal na oncologia, chegou no nosso consultório, a gente precisa primeiro fazer o estadiamento dessa paciente. A gente precisa saber se é um câncer localizado ou se é um câncer mais avançado. E, além disso, a gente precisa saber o tipo molecular do câncer. Então, a gente tem alguns cânceres que são receptores de hormônio positivo, que são chamados de luminais. Tem tumores que têm uma mutação que chama HER. Tem tumor que é triplo negativo, que é um pouquinho mais agressivo do que os outros, né? Então, a gente precisa ter tudo isso junto para poder fazer o tratamento da paciente. Então, a gente sabe que a gente tendo tudo isso, a gente consegue, ou muitas vezes, a gente pode escolher ou fazer a cirurgia e depois complementar com quimioterapia, com bloqueador hormonal, ou em alguns casos mais avançados, a gente inverte o tratamento. A gente começa com quimioterapia e depois vai para a cirurgia, radioterapia. Então, para a gente poder ter uma linha de raciocínio bacana, a gente precisa ter tudo isso. O teste molecular para saber o tipo e o estágio clínico da paciente. A partir do momento do diagnóstico, é possível ter esperança para continuar a vida? Muito! Por isso que o Outubro Rosa é tão importante, porque o diagnóstico precoce salva vidas. Eu sempre falei para todos os meus pacientes no consultório, o segredo da oncologia é o diagnóstico precoce. Então, essas campanhas são fundamentais para a gente poder fazer isso. E a gente sabe que, principalmente no câncer de mama, 95% cura se fizer o diagnóstico precoce. O grande problema da oncologia é a demora no diagnóstico, a demora para procurar um médico. E, infelizmente, é muito comum. Tem muita gente até que sente alteração e tem medo de procurar, porque ainda tem um tabu muito grande em relação à oncologia. Mas de uns 20 anos para cá, mudou tanto o tratamento, tem tanta coisa nova e as chances de cura são altíssimas. Então, tem que fazer certinho, tem que procurar um médico regularmente. Que mensagem bonita. E, doutora, para a gente finalizar mesmo, né, concluir esse momento, nós sabemos que existem muitas mulheres que nos assistem, podem estar passando, acabaram de descobrir esse diagnóstico. Qual a mensagem, né? Qual o incentivo que você deixa para essas mulheres? Eu acho que, em primeiro lugar, eu sei que é muito difícil, eu falo isso para elas, mas é manter a calma. Porque nada está perdido. Quando a gente tem fé, quando a gente faz tudo certinho, tudo dá um jeito nessa vida, né? Então, primeira coisa, mantenha a calma, não se desespera, procura um médico especialista, procura um oncologista, vai tirar as suas dúvidas, sinta confiança no médico que você está passando. Acho que isso é fundamental também para poder passar segurança, conforto,
conforto e fiquem tranquilas, porque tem cura, não é igual antigamente, tem cura e dá para curar. Que bom. Muito obrigada, doutora Thaís. Eu que agradeço. Por essa mensagem, pela sua presença. Deus abençoe você e sua família. Amém. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Volte sempre, viu? Obrigada. E um beijo pro bebê. Qual o nome? Luiz Felipe. Ah, assistindo lá em casa. Delícia. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Ô, gente, obrigada. E nós temos que dizer também que nós temos os amigos do céu que nos ajudam, são padroeiros, não é? Para muitas causas. São Peregrino, ele é aquele padroeiro querido que intercede pelas pessoas com câncer. Então, vamos rezar. Inclusive, em São José dos Campos tem a linda igreja na qual Frei Rinaldo está lá tocando sempre com os outros missionários. Se você for daqui da região, vá lá visitar. É muito bonita, viu? E vamos pedir a intercessão dele também por você que está passando por essa dificuldade, esse desafio da vida. Nós rezamos sempre aqui a partir da Rede Aparecida, a partir da Casa da Mãe.